Esses 5 livros aqui me fizeram chorar e tem boa chance aí de você chorar também durante a leitura deles. E eu queria compartilhar então com vocês esse tópico em específico, até porque para mim é uma questão um pouco mais rara de acontecer. Eu me considero um pouco insensível nesse aspecto, não tenho costume de chorar ou de me emocionar muito, até em filmes e em livros também. Mas esses 5 aqui me pegaram de jeito, e eu acho que o principal ponto que me faz chorar num livro é o envolvimento emocional com os personagens ou com a história em si, com o sofrimento ou até mesmo a alegria que tá naquela história. Então, seja bem-vindo, né, a mais um vídeo por aqui. E já deixa aí nos comentários um livro que fez você chorar. Provavelmente que alguns deles que estão aqui na minha lista também vão aparecer na lista de vocês. Começando por a última resenha que saiu aqui no canal de um livro contemporâneo de 1966, que é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. E eu acho que esse livro é feito para chorar mesmo, porque ele tem uma carga emocional muito grande. Para quem não viu a resenha ainda, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu fiz uma listagem de temas que eu vi nesse livro, eu acho que ele tem muita coisa para trazer para a gente discutir. Mas, basicamente, né, o enredo aqui do livro é que o Charlie, que tem seus 30 e poucos anos, ele tem um QI de 68, tem uma deficiência intelectual bastante acentuada, e ele vai passar por uma cirurgia para aumentar o seu QI. Só que essa cirurgia vai aumentar bastante seu QI mesmo em, sei lá, 3 meses, ele tá ali com quase o QI de 200. Ele começa a perceber os comportamentos ao seu redor que antes ele não tinha total noção, né? Ele tem muitas memórias aflorando agora, muitos traumas, e o grande problema é que a cirurgia vai regredir. E ele vai notar isso primeiro no ratinho que passou pela mesma experiência que ele, que é justamente o Algernon. E esse livro emociona não só porque aqui a gente tem um relato em formato de relatório de desempenho, como se fosse um diário mesmo. Então nós vemos as impressões pelos olhos do Charlie, e é muito cruel ver tudo que ele sofreu, mas também é muito cruel ver esses traumas que ele carrega no coração e que ele nunca vai poder resolver por conta aí de tudo que ele tá passando, né? Como se ele fosse ali um cobaia. Então é um livro muito emocionante, eu acho um livro muito tocante mesmo, e as partes que mais me pegaram foram os momentos em que ele começa a regredir, e a gente nota essa vontade dele de continuar sabendo, essa sede pelo conhecimento que logo vai se esvair ali na cabeça dele. Então é uma coisa bem pesada, bem emocionante, e recomendo sim a leitura. Eu não acho que esse seja um livro perfeito, eu vi alguns erros especificamente na parte literária do livro, também menciono isso na minha resenha, mas sem dúvida é um livro muito emocionante. Tem gente que chora muito nesse livro aqui. Eu não chorei assim horrores, mas eu fiquei bastante emocionada em muitos momentos e chorei aí algumas lágrimas. Agora, para falar de uma experiência bastante curiosa, que é o fato de 2 livros dessa lista são livros que eu li e reli. E na minha releitura eu chorei mais do que na minha primeira leitura. Então, como eu falo, né, é muito uma questão de envolvimento emocional e de apego também a esses personagens, a essas histórias. E o livro que mais me fez chorar em toda a minha vida, e foi justamente na releitura que isso aconteceu, é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Tem aqui em 2 volumes, né? Por isso até apareceu provavelmente na thumb pra vocês. E tinha 6 livros, não 5, mas enfim, é porque Os Miseráveis tá aqui em 2 volumes. E Os Miseráveis a gente acompanha a história do Jean Valjean, que é este homem que vai roubar um pedaço de pão para dar para sua família que estava passando fome. Ele acaba preso, só que ele seria preso ali por alguns anos, né, nas galés, mas ele acaba tentando fugir várias e várias vezes e acaba estendendo muito essa pena de prisão dele. Depois que ele sai dessa prisão, ele vai encontrar o bispo Benvenu, é um bispo muito bom, é a bondade em pessoa esse personagem, e a gente vai conhecer esse personagem já no primeiro capítulo, as primeiras páginas são dedicadas a ele, e esse bispo vai tentar reverter toda aquela maldade e todo aquele ressentimento que estão no coração de Jean Valjean, e vai conseguir isso logo no inicinho do livro. Então, o resto do livro é a gente acompanhando a redenção desse personagem, tudo que o Jean Valjean faz para tentar passar uma borracha naquele passado dele e para fazer o bem para outras pessoas e ajudar que outras pessoas não caiam nas mesmas ciladas que ele caiu no seu passado. Então, tem muitos momentos emocionantes aqui, e eu acho que quem já viu, especialmente a adaptação de 2012, eu acho, né, que é um musical,
tem cenas ali incríveis, especialmente com a Anne Hathaway, que é uma atriz maravilhosa que eu amo. Mas enfim, o ponto que me pega no livro é justamente o final. Então eu não posso comentar o final aqui com vocês, né? Porque eu sei que tem muita gente que quer encarar esse livro, tem um pouco de medo do tamanho, das digressões. É um dos meus livros preferidos da vida. E é justamente no final que, quando eu, tô mais apegada a esse personagem, a essa história, já tô totalmente envolvida e percebo que a história vai acabar e lembro de como a história acaba, é que eu choro. E esse choro não é nem de desespero, de tristeza, é um choro também de emoção mesmo por tudo aquilo que acontece nesse final. Então eu não posso dar muito mais detalhes além disso. Mas eu lembro na releitura, assim, de as últimas 20 páginas, eu já sabia o que ia acontecer e eu não conseguia parar de chorar. De tão lindo que esse livro é. Ele tem um lugar muito especial no meu coração. E aí, outro livro que na releitura também me emocionou ainda mais do que na primeira leitura, apesar de que a primeira leitura já foi cheia de emoções também, foi E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Terminei a releitura desse livro aqui na semana passada. Tem alguns capítulos específicos aqui no final do livro que são muito, muito pesados e emocionantes, mas o livro inteiro é cheio de peso, porque aqui a gente acompanha basicamente a Guerra Civil Americana do lado de quem perdeu. Eu acho que um dos pontos mais interessantes desse livro é justamente ver pelos olhos de quem ficou, de quem sofreu, né? Porque é muito fácil a gente estudar a história como se fosse um preto no branco, uma coisa meio... Tá, a guerra acabou e quem perdeu some do mapa e a gente recomeça tudo do zero. Não é assim que funciona, as pessoas ficam, as pessoas sofrem. Então aqui a gente acompanha o lado do sul, que foi quem perdeu, afinal, né, a Guerra Civil, especialmente na figura da família O'Hara. A família O'Hara ali nos primeiros capítulos é uma família bem produtiva ali do sul, tem plantações de algodão, tem uma menina, uma filha dessa família que é a Scarlett, que é um personagem extremamente mimada, extremamente bobinha, que não entende nada de política, não entende nada do que está acontecendo ao seu redor, mas está acostumada ali de viver, né, naquela tranquilidade, de viver com bastante fartura e tudo mais. E a Scarlett começa a sofrer as consequências da guerra já nos primeiros capítulos. A guerra eclode, né? Então aqui no livro a gente vai acompanhar tanto a guerra pelo lado, especialmente das mulheres e de quem fica na cidade, né, enquanto os homens vão para o exército, e também a reconstrução, que é o período posterior da Guerra Civil, em que o Sul vai ser dominado ali pelo Norte, muitas vezes militarmente, né, para que haja essa reorganização do país. Então ela sofre muito, ela passa fome, ela vê coisas horríveis, ela ajuda a tratar os soldados. Então tem muito sofrimento nesse livro e a Scarlett é uma personagem muito ambígua. Porque ela é uma personagem má, em muitos momentos, assim, a gente sente ódio dessa mulher, a gente sente raiva dela. Ela não é nada de uma mulher super que a gente possa admirar e vamos espelhar a nossa vida nela. Definitivamente não. Mas, ao mesmo tempo, ela tenta ser boa em alguns aspectos. A gente se apega a essa personagem de um jeito bem diferente. E é por isso que eu gosto tanto desse livro, assim. Justamente porque ele aflora muitas emoções em nós. E o final, pra mim, é tão emocionante, tão bonito em vários aspectos. Eu gosto demais desse final. Por isso eu acho que esse livro é emocionante mesmo. E também por ser essa jornada, né? Eu gosto muito desse tipo de livro que você acompanha a jornada do personagem por muito tempo. Inclusive, um livro que eu pensei que poderia muito bem entrar aqui nesse vídeo foi David Copperfield, que tem também seus momentos de emoção, seus momentos ali de você, de fato, acompanhar a jornada desse personagem, você se apega muito a esse personagem. Então, você largar esse personagem fica até meio difícil. E eu acho que isso acontece aqui também em E o Vento Levou. Aqui mais uma leitura recentemente finalizada no canal, que provavelmente foi a grande surpresa para vocês no meu top 10 de literatura russa. Estou falando de Oblomov, do Goncharov. E aqui, a história em si não é lá muito emocionante, não acontecem grandes coisas no livro. Na verdade, o grande ponto desse livro é que não acontece quase nada. Então você acompanha esse torpor, né, essa vida vazia de Oblomov em muitos momentos. Só que você cria um apego muito diferente com esse personagem aqui. Você quer fazer com que a vida dele funcione, dê certo. Você tem vontade de balançar ele, assim, dizer, por favor, faça alguma coisa com a sua vida. Você tá desperdiçando a sua vida. Mas a gente sabe que não é possível porque é o oblomovismo. É a ideia aqui do Oblomov. Então aqui a gente tem esse apego muito grande, mas eu acho que nesse livro eu tive também
um reconhecimento específico que me levou a muitas emoções, no sentido de que tem uma personagem aqui que é toda o contrário, o contraste com a Oblomov, que ela quer sempre fazer muita coisa, ela tá sempre ativa, né, sempre buscando conhecimento, sempre buscando trabalhar, ela tá sempre querendo fazer alguma coisa, eu me identifico muito nesse sentido, mas ela também tem seus momentos de queda e de ter medo do oblomovismo. Eu acho que todos nós temos um pouco desses dois personagens dentro de nós, alguns terão mais de um ou de outro, então eu acho que foi uma identificação muito grande e foi também um baque nesse livro aqui. Eu acho que esse é um livro que se conectou emocionalmente de uma forma diferente comigo e por isso que ele está aqui nessa lista também. Vale dizer que eu encerrei a leitura desses dois livros, E o Vento Levou e Oblomov, recentemente. Eu quero muito trazer mais para o canal, trazer vídeos específicos para eles. Então já deixem também nos comentários se vocês quiserem algum vídeo específico, ou se querem resenha, a forma com que vocês querem ouvir mais sobre essas duas leituras, que estarão entre as melhores leituras de 2025, sem sombra de dúvidas. Oblomov como uma leitura de fato e O Vento Levou como uma releitura. E por último, o último livro que eu vou colocar aqui nessa lista não foi um livro que me fez debulhar em lágrimas, que eu acho que todos os outros 4 que apareceram são mais ou menos nesse sentido, de a gente realmente chorar muito ou de se emocionar muito. Esse é um livro de uma emoção mais contida, e eu acho que isso é interessante para dar um contraponto aqui para essa lista, porque tem muita gente que critica muito esse livro também, então eu quis fazer aqui uma mini defesa a ele. Estou falando de O Velho Mar, de Ernest Hemingway, e aqui a gente acompanha, né, a vida desse senhor, o Santiago, que vai basicamente buscar um peixe para pescar, porque ele está há muito tempo, há vários dias sem pescar. Ele já é um senhorzinho de idade, ele mora sozinho, ele tem a ajuda ali de um menino que volta e meia vai com ele pescar também, mas que ele também precisa ajudar os pais. Então ele é um senhor já, digamos que isolado do mundo, numa solidão muito grande, e ele vai pescar um peixe muito grande. Ele vai conseguir, né, pescar esse peixe, só que ele vai passar aí alguns dias com esse peixe justamente porque ele é muito grande. Ele não consegue levar esse peixe, né, para sua casa tão facilmente. Então ele vai passar alguns dias ali num contato com a natureza, num contato com esse peixe, num dualismo com esse peixe, que acaba sendo também algo emocionante, porque representa muita coisa que nós levamos na nossa vida. Então aqui também tem um pouco de espelhamento, né, do que acontece na nossa vida, acredito eu. Apesar de o próprio autor rejeitar a ideia de fazer muita metáfora, a história é o que a história é, sim, realmente, mas a boa literatura, como é o caso da literatura de Ernest Hemingway, nos faz pensar e nos faz sempre trazer essas histórias para dentro de nós e para as nossas vidas. Então aqui a gente tem também uma ideia de que o homem está sempre lutando, nem sempre ele vai vencer, às vezes ele vence, e às vezes essas vitórias custam muito também, ou às vezes ele perde, mas ele precisa continuar lutando. Então todo esse aspecto, né, esse peso, eu acho bastante emocionante, apesar de não ser aquele livro que vai fazer você chorar horrores, pelo menos não foi no meu caso, mas foi uma emoção mais contida e igualmente importante aqui nas leituras que eu reuni para conversar um pouco com vocês. É um livro que eu recomendo muito. Eu sei que ele pode ser um pouco frustrante, assim, porque parece que não tem nada grandioso ali, mas você pode aprender muita coisa nesse livro. Inclusive, uma das frases mais icônicas aí de Hemingway está nesse livro, né? Porque, afinal, o homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Então, eu recomendo muito a leitura deste livro aqui, que também me emocionou bastante. Bom, esses foram, então, 5 livros que me emocionaram e que eu gostaria de recomendar para vocês, especialmente se vocês gostam desse tipo de livro, né, uma leitura mais envolvente e que você acaba se conectando mais com o livro ou com os personagens. Menção honrosa para David Copperfield aí, né, que não entrou especificamente nessa lista, mas com certeza é um livro também que ficou muito comigo e que me emocionou bastante. Espero ver aí nos comentários, então, os livros que emocionaram vocês. Se vocês gostaram dessa lista, deixem suas curtidas. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.